Irmãos e irmãs, estamos no 4º domingo da Quaresma, já nos aproximamos das solenidades da Páscoa. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, do livro de Josué, Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito e havia lhe dito que eles caminhassem porque eles iriam encontrar a terra prometida. E durante 40 anos eles andaram. Caíam e levantavam, agradavam a Deus, depois desagradavam. Reclamavam, depois clamavam a Deus. E em tudo Deus lhes era providente. Passou-se o tempo, Moisés morreu antes de chegar na terra prometida, mas Josué continuou liderando o povo. E a leitura que nós ouvimos hoje foi quando eles chegaram na terra prometida. E a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá foi celebraram a Páscoa. Porque haviam concluído um ciclo e algo novo estava começando. Eles que tinham passado sede e provações no deserto, agora estavam numa terra fértil, onde tudo que se plantava dava. Era a promessa de Deus se cumprindo. E essa é a primeira palavra de Deus para mim e para você hoje. Que não importa quanto tempo seja necessário, nós precisamos continuar e continuar, porque a promessa de Deus, ela sempre se cumpre. A terra prometida, ela existe. Ela é o céu, a eternidade para onde caminhamos. Mas Deus já aqui e nesta terra vai nos oferecendo pedacinhos de terra prometida, aonde nós podemos experimentar a bondade e a providência de Deus, aonde nós podemos ir colhendo pequenos frutos de tanto trabalho, de tanta luta, de tanta aprovação. Existe uma terra prometida dentro da sua casa, existe uma terra prometida dentro do seu coração, existe uma terra prometida no meio de tantos pensamentos bagunçados. Existe uma terra prometida que Deus te faz experimentar, desde que você não desista. Foram muitos os que saíram do Egito. A grande maioria deles morreu no deserto. Não viram a promessa que se cumpriu. Só que eles falavam com tanto empenho, com tanta verdade, com tanta esperança para os seus filhos, que isso motivava os filhos a não desistirem, que isso motivava os filhos a continuarem. E de repente eles chegam e celebram a Páscoa com tudo aquilo que a terra prometida tinha a lhes dar. Diz o livro de Josué: o maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Durante os 40 anos Deus tinha sustentado o seu povo com o maná, mas agora eles já tinham força para produzir o seu próprio alimento. Deus nos sustenta enquanto a gente não tem força, mas depois que as forças estão revigoradas, Deus disse: agora faça, agora trabalhe, agora coloque a mão na massa, agora é a sua vez, com o seu esforço, com o seu trabalho, com as suas lutas, plante e colha, semeie e receba. É isso que Deus faz. É dar a liberdade que todos nós buscamos, que todos nós esperamos. Essa liberdade de poder possuir algo, de conquistar as coisas, com a graça de Deus, é claro, mas também com o fruto do esforço, do trabalho, das lutas de todos os dias. Vocês experimentam isso o tempo todo na família. Vocês se tornam os grandes provedores na vida de seus filhos. Mas chega no momento em que vocês precisam deixar que eles façam. Você precisa parar de fazer para ele entender que ele sabe fazer.
Foi isso que Deus fez com os filhos dele. Durante todo o tempo do deserto, Deus via que eles não tinham como, não dava, eles não tinham força para produzir sozinhos. Mas quando chegaram na terra prometida, Deus fez parar de chover o maná, para que eles pudessem produzir o seu próprio alimento. E eles fizeram. E eu fico a imaginar o povo colhendo pela primeira vez os frutos da terra que eles mesmos tinham semeado. É como o seu filho, sua filha, que consegue comprar as primeiras coisas que gosta com o primeiro salário que ganha do primeiro trabalho que tem. Sempre recebeu, sempre comeu daquilo que você pôde dar. Mas quando ele pode comer, quando ele pode ter, quando ele pode sair com a namoradinha ou com o namoradinho e não precisa mais pedir a mesada para poder pagar o lanche depois da missa, isso é uma alegria que não cabe no coração deles. E às vezes eles nem contam isso para você, mas você sabe, você vê quando eles chegam. Pois é assim que Deus faz comigo e com você. Ele vai nos sustentando, Ele vai nos dando a sua graça, Ele não nos deixa faltar a sua providência. Mas chega no momento em que Ele diz: você já tem força, você já consegue, vamos lá, faça agora, vamos ver. E que alegria quando a gente pode colher os primeiros resultados, os primeiros frutos de um esforço, de uma luta. Deus dá liberdade para os seus filhos. Deus dá liberdade para mim, Deus dá liberdade a você. Mas Ele sempre dá essa liberdade, como você também dá para os seus filhos, como nós padres também damos a vocês nas paróquias. Sempre pensando, vai saber usar a liberdade. Vai saber usar. É assim que o pai que o Evangelho nos apresenta hoje agia com os filhos dele. Os meninos eram livres, foram muito bem educados, foram muito bem ensinados, tinham tudo. Uma família que tinha de tudo. Sempre se lê esse evangelho e fala do filho pródigo. Esse evangelho não é do filho pródigo, esse evangelho é do pai misericordioso. A figura de destaque não é o menino que foi, errou e voltou, não. A figura é do pai que sempre esperou pelo filho. Do pai que sempre os teve por perto. E que no momento em que o menino disse: me dá a minha parte da herança, que eu quero viver os meus sonhos, que eu quero sair deste lugar e viver os meus planos. E o pai disse: tudo bem. Tudo bem. Em nenhum momento diz que o pai perguntou: mas o que você vai fazer? Onde você vai? Com quem você vai? Por que você vai? Não, não. Sabe por quê? Confiança. Confiança. Eu eduquei os meus filhos da melhor maneira. Então, se ele quer ir, que vá. Que vá. Deixa que vá. Confia nele. E essa palavra é para você também. Confia. Você fez a sua parte? Você ensinou tudo o que tinha que ensinar? Tem hora que o passarinho precisa voar. Tem hora que ele precisa. Tem momentos em que precisa bater asa. E qual é o seu papel de pai, seu papel de mãe? Confie no seu trabalho. Confie naquilo que foi semeado. Incentive. Não seja obstáculo. E o pai fez isso. Porém, este rapazinho que pegou tudo o que o pai lhe havia dado, porque dividiu a herança ainda em vida, foi viver. Só que foi viver alimentado, não em planos de vida, não em projetos de vida, mas em ilusões. Ilusões. E nós precisamos tomar cuidado, queridos filhos, porque existe muita diferença
entre uma vida planejada e uma vida iludida. Entre sair em busca dos seus sonhos e andar alimentado pelas suas ilusões. Porque as ilusões não têm nada de concreto. É um vamos ver no que vai dar. E tem muita gente que tem quebrado a cara o tempo todo porque não anda atrás de sonhos e de projetos, mas simplesmente por uma mente vislumbrada, iludida pelas coisas, que não pensa direito, que não faz reflexão nenhuma, que simplesmente vai vivendo, vai lançando, sem reflexão, sem rezar, sem falar com as pessoas, sem pedir orientação. Pai, o que eu faço com todo esse dinheiro aqui? Já que o Senhor me deu a parte da herança que me cabe, o Senhor tem mais tempo de vida, o Senhor tem mais experiência, o que o Senhor acha que eu devo fazer? Ah, meu filho, então, já que você perguntou, meu jovem, minha jovem, antes de você dar passos grandes na sua vida, queira saber a opinião, peça instrução, seja humilde e diga para as pessoas que você considera sábia: o que você acha? O que você me diz? Eu estou pensando em fazer isso, em fazer aquilo. Ah, eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Conversa com as pessoas mais sábias, mais vividas, mais entendidas. Gente que já quebrou muito a cara na vida. E que a única coisa pela qual eles rezam é que você não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Eles não querem se intrometer na sua vida, eles não querem. Mas se você perguntar, vão ter gosto em te dizer: meu filho, anda por aqui, minha filha, anda por ali, não faz isso, não faz aquilo. Pai já fez e não deu certo, a mãe já viveu assim e foi uma tragédia. E você indique, ouça, aprenda a escutar a voz de quem tem experiência, e que a única coisa que eles querem é te ver bem, é te ver bem. O menino não fez muito disso não, porque ele estava iludido, vislumbrado, e partiu, e foi. E como toda a vida de ilusão, é como fumaça, desaparece. Na mesma hora que existe, já não existe mais. Gastou tudo o que tinha. Quando partiu, era uma gentarada junto com ele. Montou uma caravana, não sei se não alugou um ônibus para ir, com todo o dinheiro que tinha. Era festa, era churrasco. Festa todo dia. Nossa! Alugou um AP para ele. Nossa, fazia fila. O porteiro do prédio dele nem aguentava de tanto dizer: pode subir, pode subir, pode subir. Mas uma vida de ilusões, ela vai acabando, porque ela não tem sentido. Ela não tem sentido. E uma vida sem sentido é muito cara. É muito cara. Quando não se encontra um sentido na vida, e aí se busca preencher este vazio, nesse mundo as coisas não são de graças. Não, não. Para manter uma vida sem sentido, custa e custa muito. Por quê? Porque a pessoa é vazia. Ela não tem um projeto. Ela não tem um sonho, uma meta, um alvo a atingir. Ela é muito volúvel. E as pessoas volúveis, elas são inconsequentes, então só vai fazendo, fazendo e fazendo. E volto a dizer, a vida sem sentido é cara. Porque vai sempre vir aquele pensamento:
quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. E aí não importa o quanto isso me custe. E aí gasta o que tem e até o que não tem para possuir aquilo. E aí quando possui, acorda no outro dia com o mesmo vazio. E agora é 2 vazios, um da conta bancária e o outro da vida. E aí começa, não, porque quando eu tiver aquilo, aí eu vou ser feliz, a minha vida vai ter sentido. E de repente vai, e vai, e vai, e conquista. No mesmo dia, o vazio volta de novo. Que não são as coisas que preenchem. Esse rapazinho, quando o dinheiro dele acabou, quando ele já não podia mais pagar o AP que ele alugou, começou a ligar para os amigos dizendo: posso ficar na sua casa? Ah não, aqui não tem lugar para você não. Aqueles mesmo que viviam junto com ele todos os dias quando ele dava a festa. Ah, eu não posso passar um final de semana aí. Não dá. Não tem lugar para você aqui em casa. E o outro dizia: não, você também não pode vir aqui. Ah, porque meu pai e minha mãe, eles não aceitam. Não. E de repente esse rapaz se viu na pior situação da vida dele. O Evangelho diz que ele foi trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos. E São Lucas diz assim: até a lavagem que os porcos comiam, ele queria comer, mas não davam. Sabe por quê? Porque ele era menos do que o porco. Ele era menos do que o porco. O porco, que era um animal impuro naquela época, ainda valia mais do que aquele rapaz. Perdeu todo o sentido, perdeu todo o valor. Não era mais nada, não era mais ninguém. Para o dono dos porcos. Para os amigos que o dinheiro comprou. Para as prostitutas com quem ele dormia. Até que naquele estado de vida ele lembrou: existe um lugar. Existe um lugar onde até os empregados são mais bem tratados do que eu. Deu um relance na cabeça dele, ele disse: eu tenho um pai. Eu tenho um pai, e na casa do meu pai todo mundo é bem tratado. Será que ele me aceita como um empregado dele? O Evangelho diz assim: então ele caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eu só quero ser um empregado. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Ainda de longe seu pai o avistou. E aqui, isso no Evangelho me causa um sentimento. Sabe por quê? Eu imagino que esse moço deve ter ficado fora de 6 meses a 1 ano. Quando saiu, era bonito, corado, vistoso. Sabe, ia na academia 3 vezes por semana. Corpo atlético, sabe? Cheiroso, sabe? Cheiroso. Porque na casa do pai dele tinha perfume bom. E ele ficou esses meses fora. Emagreceu uns 20 quilos. Trabalhava em chiqueiro. Fedia chiqueiro. Aquelas roupas lindas que ele vestia, não tinha mais. Era um andarilho, era um mendigo. Irreconhecível. Por quê? Porque não podia marcar o barbeiro lá no Gilmar. O Eric. Não podia marcar horário lá. Então o cabelo dele cresceu. A barba dele estava imensa. Tudo emaranhado.
não dava para saber onde é que acabava o cabelo e começava a barba, fedendo, roupa tudo suja e rasgada, irreconhecível. Quem encontrava ele na estrada não dizia quem ele era. E o Evangelho diz que o pai reconheceu ele de longe. Porque quando para todo mundo ele não era ninguém, para o pai ele continuava sendo filho. O mundo pode tirar tudo de mim e de você. A única coisa que o mundo não pode tirar é a minha filiação divina. Você pode ser esquecido por tudo e por todos, mas Deus sempre vai te olhar como o filhinho dele, como a filhinha dele. Meu príncipezinho, que eu dizia semana passada, minha princesazinha, é isso que você é para Deus. Não importa se você fede o chiqueiro do pecado, não importa quanto tempo você tenha andado, você perdeu a sua formosura, o seu vigor, a sua força. Se o mundo tirou tudo o que você tinha, Deus te olha de longe e diz: ah, olha quem está voltando lá. E em nenhum momento Deus disse, ou o pai do Evangelho disse: bem feito, quebrou a cara, eu sabia que você ia voltar derrotado. Não, não, não. O único pensamento de Deus era: ah, meu filho, quanto tempo eu esperei pela sua volta. Essa alegria de Deus, esta alegria do pai, que vê o filho voltando, regressando, sem beleza, sem atrativos, sem nada que chame a atenção, a não ser o seu cheiro de chiqueiro. O olhar do pai não mudou. O olhar do filho mudou. O filho, no começo, começou a ver o pai como um obstáculo para os sonhos dele. De longe ele começou a ver o pai como um patrão que podia solucionar o problema dele. Mas quando ele chegou perto e ele foi dizer para o pai: pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um empregado, porque ele tinha ensaiado isso, gente. Eu não estava lá, mas eu sei. Entre o chiqueiro e a casa do pai dele, dava pelo menos uns 2 ou 3 dias de caminhada. Ele acordava, andava, dormia e ainda não tinha chego. Ele ia assim: eu vou chegar e eu vou dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como de teus empregados. Ah, mas se eu falar assim com voz muito forte, não. Mas eu vou falar com mais verdade. Sabe, pai, eu fui, andei longe, fiz um monte de caca na minha vida, eu pequei, desagradei a Deus, eu desagradei o Senhor, me trata como um dos teus empregados, tem emprego para mim aqui? Ah não, mas se eu pedir emprego, ele não vai nem me reconhecer, ele nem sabe quem eu sou. Então eu vou falar assim: pai, eu sou o teu filho que está voltando. Eu enfrentei muita coisa ruim lá fora, as coisas foram muito difíceis, mas será que se eu falar chorando não vai ser melhor? Ai pai, eu pequei, eu errei, eu fiz... Ele foi ensaiando, ele ficou 3 dias ensaiando. A hora que ele chega, o pai o vê de longe, sai do lugar dele e sai ao encontro do filho, para encontrar na porteira. Isso é uma das coisas pelo qual eu gosto de ficar em porta de igreja, porque é o lugar por onde os filhos entram. E é bom quando os filhos encontram o pai na porta de casa. Receba seus filhos na porta da casa. Sempre que você souber que teu filho está vindo visitar, não fica no sofá, deitado assistindo televisão, e diz um Deus abençoe, meio assim de canto de boca. Espere na porta. É bom para o filho ver. É gostoso o filho chegar e encontrar o pai na porta. Eu sei que vocês gostam de chegar e encontrar o padre na porta.
E o pai foi para esperar o filho no portão. A hora que o filho chegou e foi dizer tudo o que ele tinha ensaiado, o pai acabou com o ensaio dele. Não deixou ele falar tudo. Ele disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Pai, fica quieto. Fala mais nada não. Sabe quanto tempo eu te esperava? Aquela história, trata-me como dos teus empregados, o pai nunca escutou. Porque ele não deixou. Porque tudo que aquele menino tinha vivido, longe do pai, tinha morrido naquele abraço. Esse abraço de Deus, meus queridos, é a única coisa que eu e você devemos buscar todos os dias da nossa vida. Porque isso que nós vivemos aqui todos os dias ou aos finais de semana, é a festa de quem volta. É a festa daqueles que às vezes vêm fedendo o chiqueiro pelas coisas que viveram lá fora. E que às vezes não são bem recebidos pelos irmãos mais velhos. E que às vezes não são bem vistos quando chegam. Eu preciso dizer isso. De vez em quando você vai ver gente torcendo o nariz quando te vê na igreja. Você vai ver. Infelizmente. Como pai eu tenho que dizer, perdoa esses filhos, por favor. Perdoe esses seus irmãos que não sabem te acolher quando você chega. Eles não são maus. Eles não são maus. Eles não são ruins. Não é malvadeza deles, não. Eles torcem o nariz porque eles não te veem como Deus te vê. Eles enxergam o que o mundo enxerga. Eles sentem o cheiro do chiqueiro. Eles não sentem o cheiro de filho que você tem. Eles não sentem. Mas se você não desistir e ficar, Deus te dá uma túnica nova. Deus te coloca anel nos dedos. Deus te dá uma sandália nos pés. Deus manda matar o novilho cevado, o que existe de mais bonito no rebanho. Ele faz uma festa. E se você permanecer, o seu irmão vai te reconhecer. Aqueles que torcem o nariz vão começar a festejar porque você voltou. Meus queridos, tudo se faz novo, disse São Paulo na segunda leitura que nós ouvimos. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Tudo é novo. Se você está em Cristo, você é uma criatura nova. Como é que nasce essa criatura nova? Num abraço do Pai. O rapazinho que fedia chiqueiro recebeu de novo o cheiro de filho. Eu fico imaginando aquele homem com roupas chiques, abraçando aquele mendigo que volta, cheirando a nuca dele. Que cheiro bom você tem, meu filho. Pai, isso é cheiro de lavagem. Isso é cheiro de porco, pai. Não, não, não. Isso é cheiro de filho. Isso é cheiro de filho. Esse abraço de Deus, meus queridos, é esse abraço de Deus que nós precisamos. É desse abraço de Deus que nós devemos ir ao encontro. Não importa aonde a gente esteja, não importa por onde você tenha andado. Ontem eu falava isso com o Padre Márcio. A minha alegria é algo que não tem tamanho, não cabe dentro de mim. Nessa quaresma, só nessa quaresma, que nós estamos ainda na 4ª semana, nessa igreja, nesta basílica, Padre Márcio e eu e os meus irmãos dessa cidade, os padres, nós já atendemos mais de 1000 pessoas em confissão. Só nessa quaresma.
gente que estava fedendo chiqueiro, mas que foram abraçados por Deus e voltaram cheirando filho, e voltaram com o cheiro de filho. Meu filho, minha filha, não se preocupe. Tudo que você viveu ou tudo que você está vivendo, ele pode morrer num abraço de Deus. Num abraço de Deus que não quer ser outra coisa na sua vida do que o seu Pai. Quanto tempo faz que você não recebe um abraço de Deus? Quanto tempo faz que você não sente Deus perto de você? Não porque Ele se afastou, mas porque você foi embora, mas porque você quis se afastar, porque você quis te dar a sentença: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu não vou nem rezar porque Ele não me escuta, eu não vou nem à missa porque eu nem posso comungar. Você vai se dando a sentença, acaso tu és Deus? Volta e deixa Deus te abraçar. Volta e deixa num abraço morrer tudo o que existia. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Feche um instante seus olhos e pensa na sua vida. Não sei se você gosta de pensar na sua vida, mas pensa na sua vida, as escapadinhas que você já deu, a busca pelas ilusões que você já quis viver, os vazios que você tem acumulado, as tristezas que vão se multiplicando, porque você talvez nem seja tão jovenzinho ainda, mas ainda alimenta aquele pensamento: quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu for assim ou quando eu for assado, eu vou ser feliz. Deus está te dizendo: não, você vai ser feliz na hora em que você me deixar te abraçar de novo. Me deixa te abraçar. Me deixa chegar perto de você. Mas eu sou pecador, e Deus diz: mas eu sou seu pai. Mas eu errei, e Deus diz: você é meu filho. Mas eu estou sujo, e Deus diz: eu te limpo. Mas eu estou maltrapilho, e Deus diz: não se preocupe, eu tenho a melhor túnica para você. Eu tenho um anel de filho para te dar. Você não vai se machucar mais por essas estradas pedregosas do mundo, porque eu te dou uma sandália, a sandália da minha proteção, a sandália do meu cuidado. Teus pés não irão tropeçar nas rochas do caminho, porque eu te visto com a minha proteção. Ah, você deve estar com fome, né? Não se preocupe, eu tenho o novilho gordo preparado. Eu tenho um banquete para você, um banquete de muita graça, um banquete de muita fortaleza, um banquete de Eucaristia, um banquete de palavra, um banquete de promessas, promessas de vida eterna, promessas de felicidade. Com seus olhos fechados, escute essa música, e que ela possa se tornar a sua oração hoje. Que ela se torne a sua oração. Que você possa dizer: sem o teu amor eu não sei viver. Longe de ti eu não sei viver. Escute isso. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não
não sei viver sem ti, meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem o teu amor. Talvez você caia na tentação de querer ficar explicando para Deus o que aconteceu no tempo que você ficou lá fora. Mas Ele está dizendo, não precisa explicar nada. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Você é meu filho. Você é minha filha. E nunca, nunca, nunca mais caia na besteira de pensar que eu vou te tratar como outra coisa. Que eu vou te tratar como meu funcionário. Que eu vou te tratar como um empregado. Que eu vou te tratar como qualquer coisa. Jamais. Nunca pense isso. Você é meu filho, você é minha filha, é assim que eu te fiz, e é assim que você vai ser sempre. Não tenha medo de Deus. E não importa quanto tempo faz que você se afastou, volte. Volte porque Ele está na porta te esperando. Volte porque não existe alegria maior no coração dele quando Ele te vê cruzar aquela esquina ou sair de trás dessas árvores da praça para entrar aqui e dizer: Pai, eu voltei. Eu voltei. Volte porque Ele te espera. Volte porque sempre Ele vai estar à tua espera. Cantemos o refrão dessa música e você possa dizer: eu não sei viver sem o teu amor. Eu não sei viver longe de ti, eu não sei. Meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem ti, meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem o teu amor. Obrigado, Deus. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque quando ninguém mais nos reconheceu, o Senhor sempre soube quem somos. Obrigado, Pai. Obrigado por não desistir. Obrigado por nos esperar. Obrigado por nos abraçar quando todo mundo tinha nojo de nós. Quando ninguém queria chegar nem perto de nós. Obrigado por nos abraçar e nos curar com teu amor. Obrigado, Deus.